Oi, senador, bom dia. Bom dia, Bem-vindo aqui à CNN mais uma vez. A gente está falando de vários requerimentos que atingem nomes de peso, né? Alguns em contextos muito delicados, como, por exemplo, o advogado-geral da União, Jorge Messias, que está nesse limbo esperando algo acontecer em relação à sabatina dele para que ele possa ir para o Supremo Tribunal Federal. Romeu Zema também, que tenta fazer um sucessor em Minas Gerais. E, ao mesmo tempo, a gente vem de uma linha do Supremo Tribunal Federal de, muitas vezes, dar amparo jurídico também para que você tenha habeas corpus e eventuais convocados pela CPMI possam ficar em silêncio ou possam, inclusive, nem comparecer à CPMI. Como é que vocês têm acompanhado isso? Como é que isso interfere nessas linhas de investigação todas que a CPI está tentando abrir? Olha, Isabel, essa pergunta é muito interessante porque ela mostra, a CPMI hoje é um exemplo, um recorte muito importante desse desequilíbrio entre os poderes no Brasil. Eu já falei, inclusive, aqui numa entrevista, que o parlamento precisa legislar onde há pontos obscuros para que nós não sejamos apanhados de surpresa. Por exemplo, hoje tem um dos depoentes, que são 3 pessoas que desviaram mais de R$1 bilhão, usaram sistemas muito modernos, contemporâneos, para poder burlar toda a fiscalização. Um deles, na verdade, o segundo que chega até nós, com um habeas corpus, que dá a ele o direito de não falar absolutamente nada. Reconhece a condição de investigado lá na Polícia Federal e traz essa condição de investigado para nós, onde ele ainda é testemunha. Porque para nós ele não foi ouvido, então ele não pode ser investigado formalmente. O nosso inquérito, eu não dependo do Supremo, não dependo da Polícia Federal, o inquérito da comissão, ele é independente. Então, quem decide se ele é testemunha ou se ele é investigado em tese, somos nós. O problema é que o Supremo, em toda e qualquer situação, dá uma decisão. Veja ontem, por exemplo, a decisão do ministro Gilmar Mendes, absurda, que diz que somente o Supremo pode, só o Procurador-Geral da República pode pedir impeachment de um ministro. Ora, existem realmente pontos que precisam ser esclarecidos, mas o ministro Gilmar, que eu tenho um respeito muito grande, que é um grande jurista, deveria ter feito o que ele fez em outras vezes, devolver ao parlamento uma pergunta para que a gente pudesse legislar e o Supremo, o Judiciário, fazer com que as leis sejam cumpridas. Mas não é isso. Hoje, qualquer ministro, numa decisão monocrática, toma uma decisão para uma comissão parlamentar de inquérito, para 81 senadores, para 513 deputados. Nós precisamos acabar com isso. Eu espero que o presidente Hugo Mota, da Câmara, dê sequência num projeto que já foi aprovado no Senado, debaixo de muita discussão. O ex-presidente não queria. Nós acabamos aprovando por pressão, que acaba com essas decisões monocráticas. Não é possível um ministro do Supremo decidir em cima da Constituição contra quase 600 parlamentares que são os eleitos. Isso na CPMI nos atrapalhou demais também por conta desse movimento do hoje, eu chamo de ativismo judicial. Por mais que critique, é ativismo. O Supremo decide, torna lei. Só que quem faz lei é os parlamentares. Eu queria pegar esse gancho, senador, a gente vai voltar a falar de CPMI, mas é porque a gente observou uma união inusitada num momento de tanta rusga entre os poderes. Do Novo ao PSOL, está todo mundo criticando no Congresso Nacional essa decisão do ministro Gilmar Mendes. O senhor falou de alguns pontos de reação. O que o senhor vê de efetivo que pode ser feito neste momento pelo Legislativo, o que o senhor sente dos senadores, agora que a gente já está no day after, digamos assim, dessa decisão do ministro Gilmar Mendes, e o que vocês têm de expectativa sobre o plenário do Supremo? Nesse intervalo, daqui até o dia 12, o Senado pretende avançar com retaliações a essa decisão do ministro Gilmar Mendes? Olha, Isabel, a palavra não é retaliação. Nós temos que ter muita responsabilidade e equilíbrio para pensar o Brasil. Vou começar um pouquinho atrás. Há pouco tempo, Renan, Isabel, o presidente Lula era julgado por um juiz que a esquerda dizia não ser imparcial. A direita aplaudiu o julgamento. Resultado, veio depois toda uma anulação de processos. Hoje está aí o caso, não foi julgado corretamente porque o processo caiu. Mas as acusações, elas não tiveram continuidade. Agora, é a direita quem reclama que o ex-presidente Bolsonaro
está sendo julgado por um juiz que não é parcial e a esquerda está aplaudindo. Nós precisamos parar com isso. É hora de nós parlamentares pararmos, pensarmos o Brasil, que somos nós quem temos que tomar as decisões. Infelizmente, comandos passados, tanto do Senado quanto da Câmara, não deram importância a essa invasão. E isso acabou gerando esse desequilíbrio. Então, hoje, não é falar, vamos retaliar, não é isso. Nós não queremos que o judiciário seja dependente, que a política vá determinar as decisões dos magistrados, mas que também os magistrados não ajam politicamente com relação a determinadas... O que está acontecendo hoje? Hoje as decisões do Supremo são totalmente, a meu ver, políticas. Então nós precisamos começar a pensar. Primeira coisa, mandato para os ministros do Supremo. Não é possível, hoje, essa decisão lá de 88 se mostra danosa ao país. Nós temos que colocar 10 anos para que cada ministro, os novos, fiquem e depois a corte seja renovada. Segundo ponto, fim das decisões monocráticas, que já está na Câmara. E eu repito, eu gostaria muito que Hugo Mota tivesse a coragem de colocar em votação, não como retaliação, mas como uma decisão necessária de reequilíbrio. Terceiro ponto, Isabel, mudar a forma de indicação dos ministros do Supremo. Nós temos que criar um sistema parecido com os tribunais de justiça. 2 vêm da OAB, 2 vêm da magistratura, 2 vêm do Ministério Público, e isso vai reequilibrar a corte com visões diferentes, com decisões diferentes, mas sem o peso político. As últimas nomeações do Supremo Tribunal Federal, aqui é a minha opinião como senador, como cidadão, as últimas decisões tornaram a corte um problema político, desde ministros que vêm, que são ligados ao presidente, ou o que for. Então nós não podemos chegar e falar assim, vamos retaliar, não é isso. A gente precisa ter responsabilidade de pensar a República. E é o parlamento quem tem que conduzir com coragem isso. Tem um monte de tema que a gente queria trazer aqui com o senhor, mas é sempre muito curto o nosso tempo, infelizmente. Pois é. Mas eu queria ter um olhar também da CPMI sobre a questão dos empréstimos consignados. Vocês têm tido uma interlocução com o ministro André Mendonça, que é o relator desse processo lá no Supremo Tribunal Federal, e a CPMI, ela, para além dos poderes de investigação, ela está tentando ir além também em algumas questões, né? O que vocês têm no radar sobre os empréstimos consignados a partir do que as investigações já revelaram para vocês? Olha, no Supremo, sendo bem rápido, há os 14 inquéritos da Polícia Federal na questão dos descontos associativos. O Supremo ainda não entrou na questão dos empréstimos e eu espero que entre, especialmente agora com essa questão do Banco Master, as explicações que têm que ser dadas ao país, como é possível que, mais uma vez, os fundos de pensão tenham sido roubados da maneira como foram, porque colocar 10 bilhões, 8 bilhões, dinheiro de aposentados públicos dentro de um banco que já estava em situação de risco, é uma explicação que tem que ser dada. Então, no nosso caso, a CPMI já está entrando, eu já estou avançando à frente, já ao tempo, para que a gente possa investigar. E vou oficiar o ministro André Mendonça, pedindo a ele, como também já solicitei à presidência da República, que suspendam os pagamentos dos empréstimos consignados já existentes e não os novos. Porque o aposentado hoje depende muito desse dinheiro, mas um dinheiro que ele possa pagar. Suspender os empréstimos já antigos por 6 meses, até que a gente possa fazer uma auditoria em quase 2 milhões de contratos que têm, sim, série de indícios fraudulentos e de juros abusivos contra os aposentados brasileiros. A CPMI, ela tem esse dever e nós estamos abrindo à sociedade o que está acontecendo e vamos enfrentar os bancos, porque não é possível que esse setor continue ganhando bilhões à custa do sacrifício de quem trabalhou uma vida toda e hoje depende de uma pensão que não dá muitas vezes nem para pagar o remédio ou a comida no final do mês.